E aí, aqui é o Node, imagine só. Em Roma, um ladrão chamado Enzo foge da polícia, levando junto um relógio de ouro. Após uma intensa perseguição, o sujeito se esconde em um velho porto, mas quando os agentes chegam ao local, Enzo é forçado a pular no rio Tibre e espera eles irem embora. Pouco depois, os agentes decidem procurar em outro lugar e Enzo aproveita a chance para sair da água. Porém, ele acaba pisando em vários tonéis de material radioativo, com seu corpo ficando completamente coberto por um líquido escuro. Mesmo assim, o ladrão foge de volta para casa, mas assim que chega, ele começa a se sentir mal e corre até o banheiro. Enzo começa a expelir o mesmo líquido escuro e quando tenta dormir, sente febre e um forte desconforto em todo o seu corpo. Após uma noite difícil, Enzo acorda e aparentemente já está se sentindo melhor. Ele então pega o relógio roubado e vai procurar um sujeito chamado Sérgio, que trabalha para o chefe do crime Fábio, conhecido como o Cigano. Nesse momento, Sérgio acompanha uma reunião entre Fábio e o resto do grupo, incluindo seu irmão caçula, Vincenzo. Desde a morte de seu pai, Fábio herdou os negócios da família, porém seus capangas não o respeitam e até mesmo questionam sua autoridade. Para piorar, um de seus homens acaba de trazer um celular pedido por Fábio, mas da cor branca. Fábio havia mandado que comprassem um celular preto e para descontar sua raiva, ele começa a atacar seu capanga com o celular, até eliminá-lo. Depois da reunião, Sérgio vai se encontrar com Enzo, que lhe oferece o relógio de ouro em troca de 100 euros. Após receber o dinheiro, Enzo decide voltar para casa, mas começa a se sentir mal outra vez, tossindo sem parar. Sérgio pergunta se ele está bem e o chama até sua casa, para lhe oferecer um novo serviço. Lá dentro, Sérgio vai buscar o equipamento e segundos depois, sua filha Alessia entra em casa, segurando um DVD portátil. Ao encontrar Enzo, a garota começa a falar coisas sem sentido e Sérgio diz ao sujeito para ignorar sua filha, pois ela tem uma condição rara. Os dois então pegam a estrada e chegam até uma pista de pouso, onde vão buscar dois irmãos, que foram contratados como transportadores. Eles estão carregando em seus estômagos a mercadoria proibida, e o trabalho de Enzo é ajudá-los a expulsar aquelas coisas, usando remédios para facilitar a saída. O grupo então segue em direção a um prédio abandonado, e sobem até o 9º andar, pois é o único que tem um banheiro. Porém, chegando lá, um dos irmãos começa a sofrer um ataque, pois o recipiente onde estavam as substâncias acabou sendo destruído dentro dele. Tragicamente, o sujeito não resiste, mas Sérgio não se importa e diz que o jeito é retirar as sobras da mercadoria direto do seu estômago. O irmão é contra a ideia, mas Sérgio lhe entrega o copo com o remédio e o manda tomar tudo, ou sofrerá as consequências. Após entregar o copo, Sérgio atende uma ligação, mas o irmão da vítima atira o remédio no rosto dele e toma a sua arma. Não satisfeito, ele atira em Sérgio, que em seus últimos momentos começa a bater a cabeça do sujeito contra uma coluna. Antes de morrer, o irmão dispara a arma contra Enzo, com o impacto o empurrando para fora do prédio e o fazendo cair do 9º andar. Esse parece ser o fim, mas de alguma forma Enzo acorda minutos depois, como se nada tivesse acontecido. Assustado, ele foge de volta para o seu apartamento, mas assim que chega no local, ele se depara com Alessia, o esperando no corredor. Ela pergunta onde está o seu pai, mas o sujeito apenas a ignora, dizendo não saber de nada a respeito. Ao entrar em sua casa, Enzo vai dar uma olhada no ombro, e mesmo com o ferimento de bala, ele não sente dor alguma. Confuso, o sujeito vai até a sala, mas do lado de fora, Alessia continua a bater na porta, exigindo saber onde está o seu pai. Já perdendo a paciência, Enzo a manda ficar quieta e dá um soco na porta, mas a sua força faz sua mão atravessar a madeira. Alessia se assusta e foge dali, mas Enzo fica surpreso com a sua força e resolve testá-la mais uma vez. Além de conseguir empurrar um armário sem dificuldade, ele pega o encanamento do aquecedor e consegue dobrá-lo, como se fosse feito de papel. Com essa super força, Enzo decide fazer mais testes, mas dessa vez ele vai até um caixa eletrônico. Com seu rosto coberto por máscara e capuz, o sujeito arranca o caixa eletrônico da parede e leva para casa, retirando todo o dinheiro dentro dele. No dia seguinte, ele usa parte do dinheiro para comprar remédios, mas ao retirar o curativo do ombro, percebe que seu ferimento desapareceu
desapareceu. Enquanto ele tenta entender mais sobre seus novos poderes em outro lugar, o cigano é informado que Sérgio não sobreviveu e a carga desapareceu. O gangster então vai até a casa dele em busca da mercadoria, mas encontra apenas Alessia e começa a interrogá-la. No entanto, a garota não faz ideia de onde o seu pai está e os gangsters persistem no interrogatório, até que Enzo escuta tudo e vai ver o que houve. Ele percebe que Alessia está em perigo, mas finge não a conhecer e vai embora do apartamento. O cigano continua a interrogá-la e manda seus homens vasculharem o apartamento inteiro. Porém, quando um dos capangas mexe no DVD portátil, Alessia se enfurece e ataca o rosto do gangster com suas unhas. Furioso, ele a segura e ameaça eliminá-la com um cutelo, mas de repente um sujeito misterioso atravessa a janela da casa. Disfarçado com seu capuz e máscara, Enzo começa a golpear os capangas, que tentam revidar, mas seus golpes são inúteis. Vendo seus homens sendo facilmente derrotados, Cigano agarra Alessia e manda o mascarado os deixar ir embora ou vai dar um fim à garota. Enzo obedece e todos os capangas saem da casa, mas Alessia tenta resistir e dá um chute no Cigano, o fazendo cair no chão. O sujeito mascarado tenta pegar o cutelo, mas o gangster é mais rápido e usa a lâmina para cortar o pé de Enzo, fugindo logo em seguida. Apesar do ferimento, Enzo se levanta e Alessia o confunde com Hiroshi Shiba, o herói do seu anime favorito, conhecido como Dig Robot. Enzo sabe que não é seguro deixar a garota ali, e então a leva para se esconder no seu apartamento, pois o cigano não sabe a sua verdadeira identidade. Assim que os dois entram na casa, Enzo dá uma olhada no pé e percebe que seu dedo foi removido pelo cutelo. Ele acredita que, assim como aconteceu com o ombro, o pé também irá se regenerar, e por isso cola o pedaço que falta no seu pé usando fita adesiva. Após isso, ele manda Alessia ir dormir e vai se deitar no sofá, pensando no que deve fazer agora. Na manhã seguinte, ele vai falar com Alessia e pergunta se a garota tem algum lugar onde possa ficar. Ela lembra do hospital psiquiátrico onde seu pai costumava levá-la, e Enzo a convence a ficar lá, enquanto ele fica para descobrir o paradeiro de Sérgio. A garota aceita e os dois se preparam para ir ao hospital, mas antes Enzo vai checar se seu dedo se regenerou. Para o seu azar, o dedo não voltou ao normal, indicando que o seu corpo apenas consegue curar ferimentos leves, mas não se perder partes maiores. Mesmo assim, Enzo leva Alessia até o hospital, sem desconfiar que Cigano está buscando informações sobre o sujeito mascarado que o atacou. Durante a sua investigação, ele encontra um vídeo viral na internet, mostrando o roubo de um caixa eletrônico pelo mesmo sujeito mascarado. O gangster ordena aos seus capangas que o encontrem, mas antes eles precisam resolver o problema do carregamento de Sérgio. Após ele ser eliminado, a carga foi perdida e o cigano precisa encontrá-la logo, pois a compradora, uma chefe do crime chamada Núncia, virá atrás dele. O grupo então retorna para a base, mas lá encontram os homens de Núncia aguardando por eles. Vendo que a situação é pior do que imaginava, o cigano avisa que a carga foi perdida, mas mandará o dinheiro de volta dentro do prazo. A verdade é que o gangster não possui toda essa quantia e precisa pensar em uma forma de recolher o dinheiro o quanto antes. Ele então planeja um assalto a um carro forte e ordena que seus capangas preparem armas e equipamento. De volta ao apartamento de Enzo, ele acaba deixando Alessia no hospital e liga a TV, mas a tela mostra o anime Dig Robot, do DVD que a garota colocou no player. Enzo acaba gostando da animação e decide melhorar seu equipamento para assistir os episódios em uma qualidade melhor. Então, na manhã seguinte, ele vai até uma rodovia, onde vê um carro forte passar pela pista. Nesse mesmo instante, o cigano e seus homens estavam no local, mas Enzo se adianta e faz o veículo parar, arremessando pedras contra o para-brisa. Logo em seguida, ele invade o carro forte e pega uma bolsa de dinheiro, mas ao ver o sujeito fazendo o assalto, o cigano se enfurece e atira contra o mascarado. Porém, ele acaba errando o alvo e Enzo foge dali, carregando uma bolsa cheia de dinheiro. Com esse valor, o ladrão compra um projetor de cinema para sua casa, além da coleção completa de episódios de Dig Robot. No entanto, quando ia começar a ver os episódios, ele escuta alguém bater na porta e da janela vê uma viatura policial. Enzo então abre a porta e os policiais informam que sua esposa doente estava caminhando sozinha na rua. Enzo não sabe do que eles estão falando, mas logo Alessia aparece e os oficiais mandam o demente tomar mais cuidado com sua mulher. O sujeito segue o conselho e manda Alessia entrar, com a garota lhe mostrando uma máscara de Dig Robot
robot que ela fez de presente para Enzo. Porém, ele avisa que não é um herói e manda Alessia arrumar suas coisas, pois vai levá-la de volta ao hospital psiquiátrico. No entanto, a garota se recusa e, ao ver a coleção completa de Dig Robot em sua frente, ela pede para ficar mais uma noite e assistir os episódios ao seu lado. Mesmo contra sua vontade, ele aceita e os dois assistem o anime até que Alessia começa a se aproximar. Enzo retribui o gesto, porém a garota tem uma crise emocional e começa a gritar pedindo que ele não a machuque. Isso deixa Enzo mais confuso, mas ele logo percebe que a garota sofria muito dentro de casa e então a abraça, prometendo não lhe fazer mal algum. Outro dia se passa e Enzo resolve levar Alessia ao parque de diversões para ajudá-la a se distrair. O local está fechado, mas ele diz a Alessia para entrar na roda gigante e com sua força ele consegue movimentar o brinquedo. Essa experiência deixa a garota muito feliz e depois do parque os dois vão até o shopping, onde Alessia fica encantada com um vestido. Ela diz que quer se vestir como uma princesa e, sem hesitar, Enzo o compra para lhe dar de presente. Aos poucos, os dois vão se aproximando mais e a garota pergunta novamente se Enzo sabe onde está o seu pai. O sujeito insiste que não sabe a resposta, mas a jovem não acredita em suas palavras e se afasta dele. Ao chegarem no estacionamento, Enzo enfim diz a verdade, que Sérgio acabou sendo eliminado durante um serviço e não voltará mais para casa. Alessia fica magoada por ele ter mentido esse tempo todo e acusa Enzo de não se importar com ninguém, além de si mesmo. Ela então vai embora sozinha e minutos depois entra em um ônibus, mas quando estava de saída, uma força sobre-humana impede o veículo de se mover. Ao olhar para trás, os passageiros veem Enzo segurando o ônibus e logo descobrem que ele é o mascarado que roubou o caixa eletrônico. Todos começam a gravar o sujeito pelo celular, mas Enzo não se importa e vai até Alessia, pedindo desculpas a ela. Ele ainda diz que se importa muito com ela e está disposto a ser o herói que ela tanto gosta. Alessia aceita as desculpas e Enzo a carrega para fora do ônibus, prometendo levá-la até o local onde está o seu pai. Pouco depois, os dois chegam até o necrotério e encontram o corpo de Sérgio, com Alessia se despedindo do pai uma última vez. Depois disso, os dois resolvem voltar ao apartamento, porém Enzo sabe que sua identidade foi revelada e eles precisam fugir para bem longe dali. Nesse meio tempo, o cigano volta para sua base, se sentindo humilhado por ter sido derrotado pelo sujeito mascarado mais uma vez. Para piorar, Vincenzo diz que está cansado dos planos do irmão e pretende assumir a gangue de agora em diante. O cigano se sente ofendido com essas palavras, mas finge aceitar a decisão e Vincenzo diz que irá reunir o grupo para mais um assalto. Porém, assim que sai do local, o gangster manda seus homens soltarem os cães de guarda que partem para atacar Vincenzo. Depois de eliminar o próprio irmão, o gangster ainda precisa arrumar o dinheiro para pagar Núncia e vai pedir um empréstimo ao seu contato Marcelone. Minutos depois, ele arruma o dinheiro com ela, mas de repente Núncia e seus homens aparecem de surpresa e atacam os dois. Eles derrubam Marcelone no chão e exigem saber onde está o pagamento, com o cigano dizendo que o dinheiro está na bolsa. Mesmo assim, Núncia decide lhe dar uma lição de respeito e amordaça o gangster no chão, além de mandar seus homens o cobrirem com gasolina. Por fim, ela acende o isqueiro, mas quando estava prestes a arremessá-lo, Núncia e sua gangue começam a rir, dizendo que era tudo uma brincadeira. Isso provoca a fúria do cigano e, para sua surpresa, Marcelone se levanta e começa a atirar contra Núncia e seu grupo. O gangster aproveita a chance e também atira contra eles, eliminando os capangas e acertando um tiro na perna de Núncia. Mesmo assim, ela consegue escapar e Cigano parte de volta para a base, porém Núncia chegou antes e eliminou seus cães de guarda e toda a gangue. Somente Tazi sobreviveu ao ataque e o cigano o chama para reunir as armas, pois eles irão atrás de Núncia. Antes de saírem, os dois veem uma reportagem na TV mostrando a verdadeira identidade do ladrão mascarado, que o cigano logo reconhece como o vizinho de Alessia. Enquanto isso, Enzo e a garota pegam suas coisas e fogem de moto, até que fazem uma parada em um hotel. Lá dentro, o sujeito começa a contar a Alessia sobre o seu passado, quando se envolveu com o mundo do crime ainda na adolescência. Junto com seus amigos, ele praticava roubos menores, mas todos os seus colegas foram eliminados, restando apenas Enzo.
Por fim, ele seguiu com a vida de crime, mas desde que ganhou seus poderes e conheceu Alessia, ele deseja abandonar tudo e buscar algo melhor. A garota fica comovida com a sua história, mas antes que pudessem conversar mais, Cigano invade o quarto e derruba o sujeito com um tiro de dardos tranquilizantes. Pouco depois, Enzo acorda preso em uma cama e ao seu lado está o Cigano, que deseja saber como ele conseguiu seus poderes especiais. Enzo se recusa a dizer, mas o gangster lhe mostra o celular, com uma transmissão ao vivo de Alessia sendo mantida presa por Tazi. Ele avisa que se não disser a verdade, a garota sofrerá as consequências, e então Enzo resolve contar tudo. Após ser desamarrado, ele leva o Cigano até o rio Tibre e revela que entrou em contato com uma substância estranha dentro de uns tonéis. O Cigano então ordena que ele vá pegar os tonéis, enquanto que dentro da van Alessia pede para Tazi deixá-la ir ao banheiro. O sujeito diz que não pode fazer isso, mas em um momento de descuido, a garota tira uma agulha de tricô do seu vestido e atinge no pescoço do demente. Tazi tenta resistir, mas a agulha atinge uma parte crítica e ele cai no chão, já sem vida. Do lado de fora da van, Enzo vai pegar os tonéis e o Cigano chama por Tazi, mas ele não responde. E para piorar as coisas, um carro começa a se aproximar do porto. De dentro dele surge Núnzia e mais capangas, que partem em direção ao Cigano fortemente armados. O gangster se desespera e puxa sua arma contra o grupo, ao mesmo tempo em que Alessia sai da van e corre em direção a Enzo. O Cigano aproveita a chance e segura a garota, mas Núnzia ordena seus homens acabarem com o gangster, que é atingido por dezenas de balas. Por fim, a chefe do crime pega um lança-chamas e incendeia o Cigano, que em desespero salta em direção ao rio Tibre. Depois do tiroteio, Enzo corre em direção a Alessia, mas infelizmente ela também foi atingida pelos disparos. Em seus momentos finais, a garota pede a Enzo que use seus poderes para salvar o mundo, e ele promete que fará isso. Mais um dia se passa e de dentro do rio Tibre aparece o Cigano, ainda vivo e com o seu corpo destruído pelas chamas. Graças ao material radioativo, ele também adquire poderes, e após cobrir sua cabeça com uma peruca, o vilão parte até o esconderijo de Núnzia, em busca de vingança. Ao ver que o Cigano ainda está vivo, Núnzia manda seus homens eliminarem o invasor. Porém, o gangster não se intimida e deixa o celular gravando tudo, enquanto elimina os capangas, sem nenhuma dificuldade. Após o confronto, ele puxa Núnzia para uma dança, mas usando sua força, ele a aperta com força, quebrando a sua coluna. Agora que sua vingança foi concluída, o Cigano envia o vídeo para a internet, esperando conquistar a mesma fama do ladrão mascarado. Depois de concluir o upload, o Cigano vê uma porta trancada na sala, e ao abrir encontra o arsenal de Núnzia. Com esse poder de fogo, ele pode enfim iniciar seu plano de dominação e se tornar o maior chefe do crime de Roma. Em outra parte da cidade, Enzo caminha sem destino pela estrada, lamentando o triste fim de Alessia. De repente, uma viatura policial passa por ele, e os agentes logo reconhecem o ladrão mascarado e resolvem prendê-lo. Porém, uma mulher e sua filha estavam dirigindo na estrada e em um momento de distração, ela bate na viatura, fazendo o seu carro capotar. Rapidamente, os policiais conseguem salvar a mulher, porém a filha dela fica presa e o carro começa a se incendiar. Seguindo os pedidos de Alessia, Enzo parte para salvá-la e com sua força, ele arranca o porta-malas e puxa a garota segundos antes do veículo explodir. A mãe fica aliviada ao ver sua filha a salvo e como gratidão ela abraça Enzo, que pela primeira vez foi o herói que Alessia tanto desejava. Diante desse ato heróico, todos ao redor parabenizam Enzo e até mesmo os policiais o deixam ir embora. Porém, ao seguir pela estrada, Enzo vê uma reportagem na TV mostrando o vídeo que o Cigano postou na internet. Enzo logo percebe que o sujeito não só está vivo, mas também adquiriu seus poderes graças ao rio Tibre. Não fosse ruim o bastante, o vilão diz ter planejado algo ainda mais chocante para toda Roma e diz ter colocado um presentinho explosivo no estádio de futebol. Para impedi-lo, Enzo pede emprestado uma moto a um civil e parte a toda velocidade até o estádio. Chegando lá, ele encontra o Cigano e avança em sua direção, mas o gangster consegue resistir à sua força. Os dois então iniciam
iniciam uma luta feroz, trocando socos entre si, mas ambos se equiparam em força e agilidade. Em meio ao confronto, o cigano acaba soltando um celular velho que serve como detonador para a bomba. Sem perder tempo, o vilão pega o celular e foge dali, com Enzo o seguindo até as arquibancadas. Assim que o encontra, os dois voltam a se enfrentar e Enzo finalmente consegue tomar o celular e o atira no chão. Mesmo assim, o vilão ainda resiste e empurra Enzo para longe, o derrubando em meio aos espectadores. Após isso, o cigano salta da arquibancada e é cercado por vários policiais, mas consegue se livrar deles facilmente. Em seguida, ele corre em direção a uma ambulância e lá aciona manualmente o mecanismo da bomba, que vai explodir em 5 minutos. Enzo consegue encontrá-lo, porém a bomba já foi ativada, e então ele parte com a ambulância para longe dali. No entanto, Enzo é impedido por um bloqueio policial na pista, com os oficiais o mandando sair do carro. Em meio a esse impasse, Enzo sai da ambulância, a empurra em direção ao bloqueio e foge dos policiais com a bomba em suas mãos. Faltando alguns segundos para a explosão, Enzo chega até uma ponte e tenta arremessá-la em direção ao rio. No entanto, o cigano reaparece e o derruba no chão, fazendo a bomba cair no meio da ponte. O vilão golpeia Enzo e corre em direção à bomba, diminuindo o tempo da explosão para 15 segundos. Em pouco tempo, dezenas de pessoas serão eliminadas, mas com suas últimas forças, Enzo corre em direção ao cigano e salta junto com ele em direção ao mar. Assim que a contagem se encerra, a bomba explode, destruindo o corpo do cigano, enquanto o destino de Enzo permanece um mistério. Dias depois, as pessoas ainda comentam sobre o herói que salvou a cidade, e até mesmo fazem uma praça, em homenagem ao sujeito mascarado. Porém, logo é revelado que Enzo sobreviveu, e do alto dos prédios de Roma, ele veste a máscara que Alessia lhe deu de presente. Então, assumindo a identidade de Dig Robot, Enzo salta em direção à cidade, disposto a combater o crime como um verdadeiro super-herói. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!